Deixe o like pro canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você quiser, deixe no local dos comentários nomes de pessoas para a oração. A buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá a ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá a ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva nos teus braços. Diga pra ele: te adorarei, Senhor. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Abra seus olhos um minutinho, por favor. Nós estamos fazendo, vamos orar já. Estamos fazendo a campanha chamada Vivendo nas Alturas. E a gente está usando como base dessa campanha aquele texto que fala a respeito dos que confiam no Senhor. Os que confiam ou os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus compara a gente com uma águia, você e eu, cada pessoa que aceitou a Cristo, somos águia de Deus. Gostaria muito que você orasse com esse espírito de águia. Não ore com espírito, você me perdoe a comparação que eu vou fazer, não me leve a mal, por favor, entenda o que eu quero dizer. Não ore com espírito de galinha. Por que usa galinha como exemplo? Porque, primeiro, não voa, tenta voar, mas não sai dos pulinhos, cisca para trás, né? Vive com medo, e no final da história vai para a panela. Não ore com medo, ore com confiança, ore com o espírito de quem é águia de Deus. Você é águia de Deus. Ore agradecendo ao Senhor, ore com confiança, ore com gratidão, ore sabendo que Ele está te ouvindo, olhando, porque Ele vê o teu coração e vai te responder em nome do Senhor Jesus. E ore com alegria, principalmente isso, para que o Espírito de Deus possa se manifestar em você. Amém? Feche os seus olhos, por favor, fala com o Pai. Nosso Pai Celestial, amado, santo, bendito e todo-poderoso, te damos graças, meu Deus amado, te damos graças, nosso Pai Celestial, pelo privilégio de estar na tua casa, falando contigo, ouvindo a tua palavra e prontos a receber do Senhor a unção do teu Santo Espírito. Meu Deus, que nesta noite, cada pessoa que ora, cada homem, mulher, jovem que clamam a Ti, seja, meu Pai, respondido pelo Senhor. Que cada uma dessas vidas, Pai, seja poderosamente tocada pelo Teu poder. Que haja, meu Senhor, um milagre em cada vida.
Que haja, meu Deus, uma transformação na vida de cada pessoa, meu Pai. Que haja renovação, porque o Senhor disse que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, meu Pai, essa vida que clama a Ti, eu te peço, manifesta o Teu poder na vida dela, se manifeste nessa vida, Pai, para que ela possa saber na prática que é um Deus que olha por ela, que cuida dela, que a ama e deseja com que ela voe muito alto. Glórias ao Senhor, Pai. Que essa pessoa que está aqui hoje, Pai, ela possa voar alto na vida espiritual, que ela voe alto na vida familiar, na saúde, nas finanças. Que essa vida esteja por cima e não por baixo, como diz tua palavra. E nós te adoramos, bendizemos o teu nome, adoramos em espírito. Rociando tiquiacovachelia premai prepriaço de glória pocvachicra nuncara choriaço de glavavia covassuria. Glórias ao teu nome, Santo de Israel. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Levanta as duas mãos aos céus, por favor. Faça uma seguinte confissão de fé comigo. O que é a confissão de fé? É você falar o que a Bíblia diz ao teu respeito. Não confessa as mentiras do diabo, não. Mentira do diabo, eu sou fraco, não posso nada, eu estou desanimado. Isso é mentira de Satanás. Fala o que Deus fala ao teu respeito. Levanta as mãos e fala assim comigo: obrigado, meu Deus, porque eu sou uma águia do Senhor, projetada para voar alto e viver nas alturas, para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e nunca por baixo, para fazer o teu nome grande a cada dia, vivendo eu como mais que vencedor, que sou em Cristo Jesus. E eu te peço também, Senhor, fala comigo na tua palavra, me ensina, me corrija, me exorta, me anima e faz de mim, Senhor, uma ferramenta tua nesta terra, que eu seja o sal, que eu seja a luz deste mundo, desta terra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode se sentar, por favor. Olha, tem a sua Bíblia, abra por favor no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 12. Como nós estamos na campanha das águias de Deus, ou melhor dizendo, vivendo nas alturas, esse é o nome da campanha, mas baseada na águia. Então hoje, a gente vai ver o porquê muitos crentes, e todo aquele que é crente, a gente subentende, é a águia de Deus. Deus projetou você para ser uma águia, para voar alto, tá? O teu projeto é voar alto. Olha, Deus não criou a galinha? Sim ou não, gente? Ele criou a galinha para ser galinha, né? Ou seja, uma ave, assim como a águia também é ave. Só que a galinha, ela foi projetada por Deus não para voar, para andar na terra, mas aquilo que eu falei para você, né? A galinha tem medo, a galinha ela tem os olhos laterais, né? Um aqui, outro aqui. Geralmente, bichos que têm olhos laterais são caçados, são presas, não são caçadores. E animais que têm olhos frontais são predadores, são caçadores. Por exemplo, a gente, né? A gente tem olho frontal. A águia também, os olhos da águia são frontais. Então, ela caça. Então, ela é tido como corajoso, né? Um ser corajoso. Agora, a galinha foi projetada para ser galinha, para ser aquilo lá, né? Sempre com medo, né? Ciscando para trás, como se diz, é um modo figurado de falar, que só anda para trás, né? No final vai para a panela. Então, Deus projetou a galinha para ser galinha, mas Ele projetou a águia para ser águia. A águia nunca vai se comportar como uma galinha. A águia vai voar nas alturas, ela vai enfrentar as dificuldades que tem que enfrentar. A águia não foge da luta, e a águia, ela está onde Deus a projetou para estar, nas alturas. Uma águia nunca faz ninho em lugar baixo, ela faz ninho nos penhascos, lá em cima, no lugar mais alto que ela pode encontrar, para estar em segurança, para cuidar dos seus filhotes. Então a águia foi projetada para ser águia. Agora, nós, como crentes no Senhor Jesus, nós fomos projetados para ser as águias de Deus. Repito para você o texto de Isaías 40, versículo 31,
onde é dito o seguinte: os que esperam, ou os que confiam, tá? Depende da versão que você lê, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, não ficam esgotados, porque o Senhor renova nossas forças. Mas você vê como ele nos compara a uma águia. É apenas uma comparação, tá? Nós, como filhos de Deus, somos superiores a qualquer tipo de animal que há nessa terra, tá? Mas ele faz uma comparação, né? E qual é a maior característica de uma águia? É que ela voa alto. Qual é o projeto de Deus para você? Que você voe alto. O que significa exatamente voar alto? Significa você vencer em tudo. Significa você estar sempre nas alturas na vida financeira. Entendeu? Não por baixo. Até como fala em Deuteronômio, né? O que Deus fala para aquele que confia no Senhor e o obedece? Que você vai estar sempre por cima. Diga, eu estarei por cima. E nunca por baixo. Tá? Nunca por baixo. Também é dito ali que você vai ser cabeça e não cauda. Esse é o projeto para você, para mim, para qualquer um que está em Cristo. Então, Deus projetou a gente para ser isso, para sermos águia do Senhor, voarmos nas alturas na vida com relação à nossa saúde, com relação à nossa família, com relação à nossa vida espiritual, né? Acima das dificuldades. Isso não significa uma vida sem luta, até porque a águia, por exemplo, a águia enfrenta tempestades. A águia, ou ela pode enfrentar uma tempestade, ou seja, ela passa no meio da tempestade, e quando ela não quer enfrentar a tempestade, porque ela vê os riscos, o que ela faz? Ela tem uma força tão grande na sua musculatura, na sua estrutura óssea, na sua força, que ela sobe acima das tempestades, passa por cima das tempestades e supera qualquer dificuldade. Significa o quê? Que nós, nessa terra, temos as nossas lutas. Mas quem é que disse que temos que ser derrotados? O diabo, né? O diabo que fala que a gente tem que ser derrotado, né? É o diabo que fica enchendo a cabeça das pessoas, né? Não vai dar certo, você não nasceu para vencer, você nasceu para sofrer, é teu karma, é o karma, né? É o teu destino. Não, Deus está te provando, está rastejando, porque Deus está te dando uma lição. Ora, para com essas coisas são demoníacas, essas coisas são demoníacas. Então Deus tem duas palavras, né? Uma ele fala essas baboseiras todas e outra fala na Bíblia. A Bíblia não fala essas coisas não. Claro, a Bíblia mostra que quem não se comporta como águia, ou seja, quem não se põe na posição que Deus estabeleceu, quem não obedece, quem não dá ouvidos para Ele, sofre mesmo. Isso é verdade. Mas se você está na presença do Senhor, vivendo na posição para a qual Ele te projetou, e você confia nele, meu filho, não tem quem vence você. Não tem demônio, não tem inferno, não tem macumba, não tem inveja, não tem olho grande, não tem olho gordo, não tem espírito imundo, não tem pessoa, não tem anjo, não tem ninguém que pode derrotar você, porque o Senhor é contigo. Amém, pessoal? Diga, o Senhor é comigo. Por onde quer que eu ande, o Senhor é comigo. Por isso não temerei, não me atemorizarei por nada, em nome do Senhor Jesus. Gente, é isso que Deus quer. Seja essa águia de Deus. Agora tem um detalhe, isso nós já vimos no culto passado. Eu quero mostrar para você agora aqui o porquê que muitas pessoas que são águia de Deus, são águias de Deus, elas não conseguem voar alto. Infelizmente, muitos crentes deveriam estar voando alto mesmo, não estão voando alto. Há vários motivos, evidentemente, mas eu estou me referindo àquelas pessoas que já conhecem um pouco da palavra, aquelas pessoas que já aprenderam a verdade da palavra de Deus, aquelas pessoas que aprenderam o evangelho completo, ou seja, o evangelho da salvação, do batismo no Espírito Santo, da cura divina, da autoridade espiritual, né, e tudo mais. Veja, esse é o evangelho completo, a vida com abundância. Eu estou falando para essas pessoas, muitos que conhecem um pouco da palavra, ou até bastante até, em muitos casos, elas não estão voando alto. E por quê? Porque elas não estão seguindo o que é dito aqui em Hebreus, capítulo de número 12. Leia comigo, por favor. Leia o versículo 1 comigo. Olha o que está escrito. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está, o que, gente? Proposta. Olha para cá, vamos por partes, vamos ver versículo por versículo, são só 3, tá? Esse é o primeiro. Gente, é muita coisa aqui. Daria para fazer uma campanha de 7 domingos, tranquilo, só com esses 3 versículos aqui, mas não vai dar, não é isso que vamos fazer hoje. Vou passar brevemente por cada um deles. Olha só, primeira coisa, esse primeiro versículo, ele fala que há uma carreira proposta para nós. O que é carreira? Carreira é uma corrida. É uma corrida que você faz em um certo caminho. Veja, o Senhor Jesus, Ele disse que Ele mesmo é 3 coisas. O que Ele falou que Ele é? O caminho, a verdade e a vida. Ele é o quê? O caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você aceitou Jesus, você recebeu a verdade, você recebeu o caminho e você recebeu a vida. Então, quando você aceitou Jesus, o teu caminho passou a ser esse, Jesus. Gente, no caminho de Jesus não tem derrota. No caminho chamado Jesus não tem decepção. Lutas existem, mas nada disso vai te abalar. O caminho chamado Jesus, ele tem vitória atrás de vitória. Quando eu falo vitória atrás de vitória, quer dizer que tem luta em cima de luta, isso é verdade. Mas a gente sabe que no final, nós teremos a vitória de tudo. A vitória daquilo que nós precisamos aqui na terra, e no final, chegar lá no céu, né? Que é o que mais importa para a gente. Gente, o caminho chamado Jesus é vitória em cima de vitória. Só que nós temos que correr essa corrida. Nós temos que nos posicionar e andar para frente. É nessa corrida, a gente não pode parar. Tem muito crente parando, desanimando, e por vários motivos. E aí então, vamos voltar um pouquinho. Ele fala assim, gente, vamos nos desprender, vamos nos desapegar. Ou a palavra que ele usa aqui, vamos nos desembaraçar de todo peso. E de todo peso, e que mais, gente? Pecado. Que tenazmente nos assedia. Preste atenção aqui, por favor. Gente, imagina uma águia aqui no chão, a águia adulta, aquela que quando a asa abre, dá 3 metros de envergadura de uma ponta na outra da asa. Imagina aquele baita bicho bonito, mas uma bola de ferro. Lembra aqueles filmes de prisioneiro, né? Americano, lá que eles colocam uma bola de ferro no pé do cara, o cara não tem para onde correr, né? A bola de ferro segura ele. Assim também, imagina uma águia que tem todo o potencial para voar alto, mas com uma bola de ferro presa no pé dela. Ela não consegue levantar aquilo. Ela tenta, ela bate a asa, pode até subir um pouquinho, mas depois aquele peso puxa ela para baixo novamente. Então, esse peso ao qual a Bíblia se refere, ele fala de 2 coisas, peso e do pecado. O peso, sabe o que é? Sabe por que tem crente que não consegue voar alto? Porque fica carregando um peso que não é para carregar. Você quer saber o primeiro peso que o crente carrega? Preocupação. Você é uma pessoa preocupada? Ah, pastor, nem me fale. Olha, eu estou numa crise de nervo, eu estou numa situação de preocupação, ansiedade, pastor, tanto problema. Por que você vive desse jeito? Ah, porque a vida é cheia de problemas, o senhor não sabe o que eu passo em casa. É verdade, eu não sei o que você passa na sua casa. Mas eu sei de uma coisa, você tem seus problemas, eu tenho os meus. Você quer saber o que eu faço quando tem problema? Porque às vezes a pessoa olha para a gente e acha que não tem problema, né? Bom, todo mundo tem problema para resolver. Todo mundo nessa terra tem dificuldade para enfrentar. É inevitável. Tanto é que Jesus falou, né? Neste mundo passareis por aflições. Então, eu tenho meus problemas também para resolver. Só que eu não fico falando deles para ninguém, nem para Ana Rosa. Eu não tenho que falar de problema. Eu não tenho que ficar glorificando o problema. Eu tenho que apresentá-lo a Deus, primeira coisa, e fazer aquilo que Ele me manda. E o que Ele me manda fazer com o problema? Veja, antes de eu falar, primeiramente, Deus não manda a gente ser irresponsável. Se eu tenho conta para pagar, eu vou ter que assumir aquilo e vou ter que pagar. Não vou dar calote nos outros. Crente não pode dar calote nos outros, pelo amor de Deus, né? Crente tem que ser honesto nos seus negócios aqui na terra. Tem que dar bom testemunho, né? Então, tem conta paga, tem que pagar a conta, né? Tem uma família para cuidar, vou ter que cuidar. Não posso fugir da raia. Tenho trabalho para trabalhar, eu tenho compromisso, assinei um contrato, eu tenho que ir lá eu tenho que fazer minha parte. Veja, eu preciso ser responsável. Tem filhos para educar, filhos para cuidar.
a esposa para tratar, ou o marido para cuidar dele, tem que fazer a nossa parte. Só que, sem a preocupação, sem aquela ansiedade ou aquela inquietação que a Bíblia fala. Sabe quando os problemas vêm? A gente, logicamente, procura, a gente usa o cérebro, né? Raciocina, vamos ver o que dá para fazer aqui, o que dá para resolver, vamos fazer tal. Quando chega naquele ponto que não tem o que fazer, Senhor, agora é contigo. Eu estou apresentando ao Senhor o meu problema, e só para o Senhor. Eu não falei disso para ninguém, e ninguém tem nada a ver com isso também. É com o Senhor, e eu vou fazer aquilo que o Senhor me manda. Eu estou lançando a partir de agora, e estou fazendo isso oficialmente. Porque, gente, no reino de Deus as coisas também são oficiais. No reino de Deus, por exemplo, oficialmente falando, né, aquele dia que, vamos dizer, autorizado por Deus, aquele dia que você recebe a vida eterna, né? Aquele dia é oficial, é o dia que você fala, Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia você recebeu a vida eterna. No dia que você passou pelas águas do batismo, com entendimento, sabendo o que estava fazendo, aquele dia foi um dia oficial no mundo espiritual. Você foi batizado nas águas, você recebeu a circuncisão no coração, né? Então, veja que tudo tem o seu momento oficial. Aqui na terra não tem os momentos oficiais também? Quando você casa, você assina lá o documento, a certidão de casamento, né? Quando teu filho nasce, você vai no cartório lá registrar ele. São momentos oficiais. Quando você entra numa empresa para trabalhar, você vai lá, assina lá o seu contrato, tal. Aquele momento oficial, oficialmente você entrou lá. Quando você vai prestar o serviço militar, né? Você faz a papelada lá, tudo, ingressa no serviço, oficialmente você faz parte do exército brasileiro, ou das forças armadas, né? Não importa. No mundo espiritual também é assim, tem aquele momento oficial. Então, oficialmente eu falo assim, ó, Senhor, oficialmente, tendo o Senhor como supremo juiz, tendo os anjos como testemunhas, o Senhor Jesus como advogado, que a Bíblia fala que Ele é nosso advogado, tem os anjos como testemunhas, os demônios também podem testemunhar se eles quiserem, e para quem quiser ouvir, eu estou lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, nesse momento, estou lançando para o Senhor, a minha preocupação, a minha inquietação, a minha ansiedade, os problemas que eu tenho, estão lançados sobre o Senhor, glória a Deus, segundo a tua palavra, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, oficialmente, diante da tua palavra, lancei sobre o Senhor, acabou. A partir daquele momento, eu começo a adorar a Deus, começo a glorificar a Deus. Eu digo para você, os problemas que você carrega, eles acabam com a tua saúde, atrapalham Deus de agir na tua vida. E quando eu falo problema que você carrega, no sentido de ficar ansioso, preocupado, irritado. E na Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala, não fiqueis inquietos com o dia de amanhã, né? Ele também fala, não fiquem ansiosos por coisa alguma, lancem as suas preocupações, as suas ansiedades sobre o Senhor, não é verdade? Não é isso que ele fala? É isso que ele fala. E esse peso que você carrega, preocupação com o filho, preocupação com o marido, preocupação com o dinheiro, preocupação com saúde, preocupação com o trabalho, preocupação com quem fala não sei o que de você, preocupação com o vizinho perturbador, gente, pelo amor de Deus, joga nas mãos do Senhor, esse peso aí não deixa você voar alto. Quando você está carregado de preocupações, ansiedades, irritabilidade, essas coisas, até a tua oração fica ruim, não fica a melhor, você vai até orar, eu sei, mas não é a melhor oração que você vai entregar para Deus, porque é uma oração dividida, porque a sua mente, uma parte ela está assim focada no Senhor, mas a outra parte está focada no problema, e Deus quando você vai orar, Ele quer que você entregue tudo para Ele, Ele não quer metade da tua oração, ou metade da tua intenção, Ele quer você por completo, entendeu? Então aprenda a se desvencilhar desse peso chamado preocupação. Mas pastor, como é que vai fazer? Peraí, não é como é que vai fazer, Deus fala o seguinte lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, toda, não é quase toda, é toda a vossa ansiedade, preocupação, essas coisas todas. E aí ele explica o porquê que você pode fazer isso. Ele diz assim, porque Ele mesmo cuida de vocês. Se Ele cuida de nós, significa o quê? Que os problemas já estão resolvidos, filho. É isso, por isso que Jesus falou que após a gente acabar de fazer uma oração, a gente deve acreditar que já recebeu. Não é acreditar que vai receber um dia, é acreditar que já está feito, mesmo que os nossos olhos vejam o contrário, mesmo que os nossos ouvidos ouçam o contrário, mesmo que todo mundo diga o oposto, não importa. Importa que o meu Deus falou, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural, e a fé justamente é isso, ela é crer naquilo que você não pode provar, aquilo que não tem evidência física, aquilo que você não pode enxergar com os teus olhos físicos.
Fé é acreditar naquilo que Deus falou. Se desvencilhe desse peso, essa preocupação, essa ansiedade, o medo. O medo é um peso. O medo é um peso tão grande. Ah, pastor, mas eu sou ser humano, eu tenho medo porque eu sou de carne e osso. Não diga. Que coisa, né? Então será que Deus ele falhou em alguma coisa? Será que Deus não sabe o que está falando? Porque tem gente que quando fala isso, eu sou de carne e osso, eu tenho que ter medo, porque eu sou de carne e osso. Então você sabe mais do que Deus? É possível, né? Acho que você sabe mais do que Deus, né? Por quê? Por que você está falando isso, pastor? Porque na Bíblia, muitas e muitas vezes, Deus diz: não temas, não tenha medo, não te atemorizes, não fique assombrado. Assombrado quer dizer, na verdade, assustado, né? Não te assombres, né, como ele fala lá, né? É para não ter medo. Ora, é Deus que falou para você não ter medo. Ele sabe que você é uma pessoa de carne e osso. Ele sabe que você é um ser humano. Mas Ele diz para você não ter medo. O que Ele falou para Jairo, diante da morte da filha dele? Não temas, crê somente. É isso, foi Jesus que falou. Você não sabe mais do que Jesus, tenho certeza que você não sabe. Se você falar uma coisa para mim e Jesus fala outra, me desculpe, eu vou acreditar em Jesus, em você não. Eu tenho certeza que você não está mentindo porque quer mentir. Você está dizendo uma mentira porque não sabe o que está falando. Está na ignorância. Então você não pode aceitar o medo como uma coisa natural, porque não é. Então se você é uma pessoa que tem medo, medo de morrer, medo de viver, medo de trabalhar, medo de doença, medo de que alguém da sua família morra, de repente aconteça alguma coisa, medo de perder o marido, medo de perder a esposa, medo de perder os filhos, é medo de perder o trabalho, é medo não sei do que. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é um peso, é uma bola de ferro no seu pé que impede você de voar, e pior do que isso, deixa você à mercê do inimigo, deixa você, vamos dizer, vulnerável ao diabo. Por isso que muita gente, crente que devia estar voando alto na saúde, está cheio de doença hoje. Por quê? Porque está no pecado? Não, muitas vezes não, porque está carregando esse peso que deixa a pessoa baixa, onde o inimigo pode pular em cima da pessoa. Por isso, cheio de problemas de saúde que não se resolvem, por causa do medo, ou por causa da preocupação. Você sabe que a preocupação traz problemas estomacais, traz problemas de pressão, altera o açúcar no sangue, aquela coisa toda. Não é que altera o açúcar, né? Na verdade, altera o pâncreas, né? Aquela questão da coisa de insulina, aquela coisinha toda. Gente, é só tristeza. Então, você precisa se desapegar, se desembaraçar desse peso que talvez você esteja carregando. Outra coisa que faz você ficar presa ou preso, uma bola de ferro, vamos dizer, que te impede de voar, como já falei outras vezes aqui, né? Rancor, ressentimento, falta de perdão. E aí? Até onde você acha que você pode ir com isso? Gente, eu vou te falar. Se um crente morre com mágoa no coração, eu não tenho como eu falar, esse crente foi para o céu. Não foi. Porque a própria Bíblia, olha, a oração mais básica que existe, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Agora, do mesmo modo que Deus me perdoa, eu tenho que perdoar alguém. Mas se eu não perdoar alguém, porque tudo isso aí é proporcional, Deus também não vai me perdoar. E como é que eu posso entrar no céu sem perdão? Por isso que eu falo, até quando você vai carregar esse peso chamado ressentimento? Ressentimento com o marido, ressentimento com a esposa, com o ex-marido, com ex-esposa, ressentimento com pai, com mãe, com sogro, com sogra. Como já falei aqui várias vezes, esse é um peso que segura você. É um peso que segura você. Ai, pastor, mas não é simples assim. Eu vou dizer para você, olha, não é simples quando a gente está no natural. Não é simples quando a gente está focando naquilo que não é Deus. Não é simples quando a gente fica focando na opinião dos outros. Se você ficar só na opinião das pessoas, se você ficar só focando nos problemas que estão ao seu redor, fica impossível para você. Mas a hora que você tirar os olhos do problema, tirar os olhos da opinião das pessoas e parar, principalmente ficar conversando com crente carnal, porque crente carnal é pior do que o incrédulo, gente. O crente carnal é pior do que a pessoa do mundo. Por quê? Porque a pessoa do mundo é ignorante, ela vai falar bobagem, você sabe que ela é do mundo, ela fala bobagem. O duro quando você encontra um crente carnal, você pensa que só porque ele é crente está falando a coisa certa. E não está. Tem muito crente que é carnal, como Paulo fala. Por quê? Porque não vive no espírito, vive com base nas coisas da carne. Tipo assim, ele vive com base naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha que é.
e desconsidere o que a palavra de Deus fala. Então, tire os seus olhos dessas coisas, até porque você pode ter certeza que você pode dar conta do recado, porque aquele que habita em você é maior. E quem é que habita em você? O Espírito Santo. Do mesmo jeito que Deus colocou um instinto na águia, porque ela sabe que tem que voar alto. Como é que ela sabe que tem que voar? Porque é o instinto dela, está dentro dela isso daí. O Espírito de Deus dentro de você, ele vai te capacitar a superar esses problemas de mágoa, de preocupação, se você tão somente focar nele, focar no Espírito Santo, na palavra do Senhor, e começar a se posicionar como você é, segundo a Bíblia diz: eu sou uma águia de Deus. Não tem esse negócio de ficar falando, Estou desanimado, nada dá certo para mim, eu nasci para sofrer, que nem eu falei, gente, isso aí é coisa do diabo, gente, isso não é conversa de Deus, entendeu? Você é uma águia não pode se rebaixar nesse nível. Uma águia tem que falar em vitória, porque é falando da vitória que a vitória vem, entendeu? É falando das coisas de Deus, é confessando o que Deus diz na palavra dele, que aquilo se torna realidade na nossa vida. Então não deixa o inimigo te enganar mais. Você pode falar assim, tá certo, pastor, mas não é fácil, eu estou entendendo que eu posso, mas nossa, quando eu me pego, eu já me pego confessando a derrota. Quando eu me vejo, eu já me pego ali choramingando pelas dificuldades da vida. E como é que eu faço, pastor? Aí nós vamos para a primeira parte do versículo 1. O que ele fala ali? Tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha para cá, por favor. Do que está falando? Nuvem de testemunhas? É assim, quando a Bíblia fala de nuvem, tem vários significados. O primeiro é o básico, né? A nuvem do céu. Mas também fala da nuvem de glória. E também fala quando tem uma coisa em muita quantidade, parece uma nuvem, que nem nuvem de gafanhotos, mas também fala nuvem de testemunhas. Você sabe que a Bíblia, olha só, isso é para você refletir, está na sua casa lá. Quem conhece um pouquinho mais da palavra de Deus? A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra ainda, depois de ressuscitado, conversando, ensinando, instruindo os seus discípulos. No 40º dia, ele subiu. Lembra que estava lá no lugar, havia 500 discípulos ali, mais ou menos 500 discípulos, e Jesus então, ele começa a subir ao céu, e 2 varões aparecem, porque estáis olhando para o céu, ó varões galileus, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, ele vai voltar, né? E depois fala que uma nuvem o encobriu. Que nuvem era essa? Ninguém sabe, a Bíblia não dá uma definição específica. Uns vão dizer, não, é uma nuvem do céu mesmo, ele subiu tão alto que a nuvem, pode ser. Outros dizem que era uma nuvem de pessoas que haviam falecido e estavam indo para o céu. Tão grande o número de pessoas que estavam lá no paraíso. Lembra lá em Efésios, que Paulo fala assim, que quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro? Do que está falando? É que antes as pessoas salvas, quando morriam, iam para um lugar que a Bíblia dá a entender, que é nas profundezas da terra, mas um lugar de salvação, é um lugar blindado, que não era um inferno, no sentido de castigo, era um lugar, os salvos iam para lá, onde por exemplo estava Abraão, onde foi Lázaro também, era um lugar de paz. Só que a Bíblia dá a entender que esse local ficava nas profundezas da terra, e quando Jesus ressuscitou, subiu ao céu, melhor dizendo, ele levou junto esse lugar, o chamado paraíso, e esse paraíso hoje está no céu. Então a Bíblia, quando ela fala que Jesus foi encoberto por uma nuvem, alguns vão dizer que era uma nuvem de pessoas subindo para o paraíso. Tão grande era a quantidade de pessoas, já vamos dizer na glória, né, de Deus assim, que estavam brilhando, que era uma nuvem que acompanhou Jesus até lá em cima. Nós não sabemos exatamente o que era essa nuvem, mas quando fala nuvem, quer dizer uma quantidade muito grande de algumas coisas. Amém, pessoal? Então voltando para o ponto aqui. Então quando a Bíblia fala que nós temos ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando na verdade do capítulo anterior. Veja, nós estamos no capítulo 12. No capítulo 11 de Hebreus, o autor coloca uma série de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que venceram os seus problemas, venceram as suas batalhas pela fé em Deus. Começa falando de Abel, né? Depois fala de Enoque, depois fala de Abraão, depois fala de Sara, depois fala de Gideão, entre outras. Então, o que o autor mostra? Que aquelas pessoas eram pessoas que, como nós, tinham as suas lutas, tinham os seus problemas, tinham as suas dificuldades, mas nada as parava, nada conseguia impedir aquelas pessoas de andar para frente.
Todas elas venceram as suas dificuldades pela fé em Deus. Todas elas. Então a Bíblia fala assim, ó, olha para essas pessoas. São essas pessoas que você tem que ter como exemplo. Pessoas que tiveram situações muito difíceis, tiveram situações muito apertadas, mas nunca curvaram a cabeça para o inimigo. Olharam, pelo contrário, levantaram a cabeça para Deus, olhando para Deus, confiando nele e sabendo que ele daria o livramento. E ele deu para todos eles. Você pode até falar, mas Abel morreu assassinado. Morreu, mas foi para onde? Foi para a glória, filho. Entendeu? Morrer aqui é apenas uma etapa. O importante é estar salvo, é isso que mais importa. Entendeu? E outros que não morreram e viveram muito bem. Você pega, por exemplo, Abraão, né? O exemplo que eu sempre uso, porque é o maior exemplo da fé prática. Abraão, ele sempre teve uma promessa específica que ele iria ser pai. Desde os seus 75 anos, Deus já havia dito, você vai ser pai, você vai ter uma geração. Só que o tempo passava e nada acontecia. Quando chegou aos seus 99 anos, Deus novamente diz para ele a promessa: você vai ter uma descendência. Só que dessa vez, Deus deu um tempo específico. Ele falou daqui a 1 ano. Deus nunca havia dito para ele quando seria. Repito, desde os 75 anos de Abraão, e Sara tinha 65, são 10 anos de diferença. Inclusive, a Bíblia diz que Sara, aos 65 anos, era uma mulher formosa. Tinha governante que cobiçava a Sara, inclusive, pela sua beleza, aos 65 anos. Né? Então você vê que Deus agia na vida dele, só que Sara tinha um problema. Ela era estéril desde que nasceu. Ela nunca pôde ter tido filhos. Abraão podia, mas com Sara ele não podia. E aos 99 anos, Abraão já estava velho, como a Bíblia diz, e com o corpo amortecido. Amortecido, você entende o que eu quero dizer. Não tinha como ele ter uma relação sexual devido a esse amortecimento. Então o que acontece? Era impossível. Mas um belo dia, Deus chega para ele, como eu disse, confirma a promessa que tinha dado: você vai ser pai e a Sara vai ser mãe. Só que é daqui a 1 ano. Dessa vez Deus estabelece a data, daqui a 1 ano. E os dois então entram numa alegria tão grande, que Abraão, ele tinha todas as evidências contra ele. O corpo dele amortecido, Sara com ventre também, que não tinha como gerar filho. Todas as pessoas sabiam da história de Abraão e ninguém mais acreditava que ele ia ter filhos. Só que Abraão, ele fazia o quê? Ele olhava para essas coisas? Ele ficava olhando para esse problema? Ele ficava olhando para o corpo de Sara, que agora estava com 89 anos, talvez um pouco mais de ruga, um pouco mais, não, uma mulher idosa já, né? Como quem diz, nossa, aquela mulher não pode mais ter filho, nunca, nem com 20 anos pôde ter, agora com 89 muito pior. Abraão ficou olhando para essas coisas? Não, a Bíblia diz que Abraão, sabendo de tudo isso, não ligava para isso. Ele olhava para o que o Senhor falou. Tanto é que a Bíblia fala que ele se fortaleceu dando glória a Deus, se fortaleceu na fé e se fortaleceu fisicamente. O milagre aconteceu porque ele não olhava para os sentimentos dele, para os sintomas dele. Ele olhava para o que Deus havia dito. Se Deus falou que daqui a 1 ano eu vou ter um filho, pode estar todo mundo dizendo o contrário. Eu vou dar glória a Deus, eu vou dizer glória a Deus, que eu vou ser pai e a minha mulher Sara vai ser mãe. Glória a Deus, glória a Deus. Era assim que ele se comportava, como águia. Porque a águia, ela não se importa com a tempestade, a águia se importa com o que ela é, uma águia para voar alto. Abraão não perdeu tempo lá. Ah, Deus, a vida é cruel, coitado de mim, meu Deus, agora. Você pensa que eu tenho certeza que Abraão não se poria numa posição tão ridícula como essa, porque ele era um crente de verdade. E eu digo, você também é crente. Se posicione como águia. Não adianta você ser uma águia e você não se posicionar e ficar pedindo para Deus fazer alguma coisa. Sabe, tem coisas que nós vamos ter que pedir para Deus sem dúvida. Mas tem coisas que Deus ele diz para a gente fazer. E o que Ele está dizendo para você fazer? Ali ó, vamos nos desembaraçar desse peso, dessas dúvidas, dessas tristezas, dessas mágoas, dessas preocupações. Vamos entender que nós temos um caminho a seguir, que é o caminho da vitória, que é o caminho da bênção. Em Jesus não tem tristeza, é só alegria. As lutas vêm, mas nós vencemos. Em vez de ficar olhando para a vida alheia, para os maus testemunhos, para o que aconteceu com um irmão ou com outro irmão que não conseguiu vencer, porque cada um é cada um, vamos olhar para o que o Senhor Jesus falou. Vamos olhar para essas testemunhas da Bíblia
para a gente se comportar que nem elas, e também para aquelas que você já ouviu aqui na igreja, que receberam as suas bênçãos. Olha para essas pessoas. Por que ele orienta a gente a fazer assim? Para que a gente consiga se fortalecer. Lembra aqui que a Bíblia fala da águia? Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Confiar no Senhor é lá para Ele, olhar para Ele, para as promessas dEle, ficar sempre confiando nele, esperando nele, e nunca olhar para as laterais, sempre para o Senhor. A força vem dEle, gente, a força vem dEle. Confessa a palavra dEle, confessa o projeto que Ele tem para você. Começa o dia, levanta de manhã já confessando: eu sou uma águia de Deus, eu vou voar cada vez mais alto em nome do Senhor Jesus, porque o meu voar alto vai ser para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Está com sintoma de doença, vai dizer: essa doença do cão, eu amaldiçoo essa doença, eu não aceito isso aqui no meu corpo, meu corpo é templo do Espírito Santo, o diabo não tem que tocar no meu corpo, eu proíbo você, diabo, de tocar naquilo que pertence ao meu Deus, te ordeno, sai. Eu sou uma águia de Deus, já fui curado pelas feridas de Jesus, e vai viver como se não tivesse doença, se comportar como quem não tem nada, mesmo que o corpo diga alguma coisa, você renega aquilo, você não aceita aquilo, não se conforma com aquilo. Fale como uma águia, fale da tua cura, fale da tua vitória, fale da tua bênção, fale do poder do teu Deus. Nunca mais se sujeite à vontade de Satanás para dizer: Estou desanimado, eu não sei o que está acontecendo, estou triste, não aguento mais. Isso aí vai trazer isso aí para você, falta de força. Então, só para terminar aqui, esse é o comportamento que Deus espera da gente. E saiba que Deus tem coisas grandes para você, porque Ele falou: vamos correr a corrida que nos está proposta. Deus nunca estabeleceu uma corrida de derrota para você, só corrida de vitória, só uma corrida onde no final você vai ganhar o teu prêmio. Assim como Deus fala sobre você se desembaraçar de todo o peso, também fala para você se desembaraçar do pecado que tenazmente te assedia. O que significa tenazmente? Eu lembro quando eu estava fazendo escola de química, isso no século passado, a gente pegar o Becker é aquele pote de vidro, que tinha lá às vezes ácido sulfúrico, a gente fazia análise de solo, né, colocava as químicas ali para fazer análise, e geralmente às vezes usava ácido sulfúrico, ácido sulfúrico queima, né, eu não podia pegar de qualquer, tinha que ser num lugar lá na capelinha lá, com o exaustor, porque aquele pó que levanta lá, quando o ácido sulfúrico puro, ele parece água, mas se misturou com qualquer matéria orgânica, ele começa a reagir, que lá começa a corroer, e às vezes era algum elemento quente, né? Então a gente pegava uma tenaz, chamada uma tesourona que a ponta não é bicuda, não é para furar ou para cortar, é para pegar, a ponta ela faz assim, ó, ela fecha no copo, né? Você manipula ela aqui e ela pega no copo, você pega com segurança, que ela firma, não solta de jeito nenhum aquilo lá, né? Chama tenaz, quer dizer, é firme, ela gruda e não solta. A Bíblia diz que o pecado é assim, ele tenazmente nos assedia. O que significa isso? O pecado sempre vai querer seduzir você, o pecado sempre vai querer fazer você perder a tua bênção, o pecado sempre vai querer te enganar dizendo: só uma vez, não tem problema, faz agora, depois você pede perdão para Deus. Não cai nessa história, gente. Depois que você caiu, você deu brecha para o inimigo. E se você vier pedir perdão, tenho certeza que Deus vai te perdoar, mas alguma coisa você vai acabar pagando. Por isso que eu sempre falo para você, gente, pecado é destruição. Não deixa o inimigo te enganar. Eu sei que às vezes é difícil, como o próprio texto diz, o pecado tenazmente nos assedia, e seja qualquer tipo de pecado, a fornicação, a prostituição, a impureza, né? Os vícios, a boca suja, sei lá, a boca maledicente, de repente você não fala palavrão, mas tudo que você fala no sentido negativo, pensamentos ruins, adultério, sei lá, mentira. Livre-se dessas coisas, livre-se, porque isso aí também é como uma bola de ferro que te aprisiona nessa terra. Deus quer ver você lá em cima voando, e não lá embaixo sofrendo, entendeu? Lá em Deuteronômio, quando o Senhor fala que a gente vai ser cabeça e não cauda, por cima e não por baixo, Ele fala assim, ó: se você atentamente ouvir a minha voz, tendo cuidado de me obedecer em todos os mandamentos que hoje te ordeno. Quer dizer, se você se propõe a fazer isso, Deus vai te honrar, como uma águia que você é, em nome do Senhor Jesus. E para encerrar, leia comigo o versículo 2 e o 3, olha o que está escrito. Então vamos na corrida, né? Olha o versículo 2: olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, né? E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos, o quê? Fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha para cá, desmaiar em vossa própria alma significa você esmorecer, significa você se desgastar, significa você ter um colapso aí, né, e não levantar mais. Então ele fala assim, ó, gente, é assim que corre, ó. Temos as testemunhas, vamos tirar o peso, vamos tirar o pecado, o peso da preocupação, vamos fazer a coisa certinho e vamos andar para todo dia, andando na fé, caminhando na fé, para frente. Aí ele fala assim, ó, olha para Jesus. Mas em que sentido olhar para Jesus? É pensar como Jesus agiu nessa terra. Jesus foi perseguido, sim ou não, gente? Jesus foi humilhado, não foi? Sim ou não? Foi humilhado. Ele foi caluniado, mentiram contra ele, sim ou não, gente? O que Jesus fazia? Perdoava. O que mais que ele fazia? Orava por eles. Até na cruz, gente, ele orou. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 6. Ore por quem te calunia, ore por quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa, ama os teus inimigos e faz o bem a quem te odeia. É isso que Jesus fazia, porque fazendo isso, ele não olhava para as pessoas. Sofreu por um pouco de tempo? Sim, sofreu. Mas qual foi o final de Jesus? Hoje ele está sentado na onde? À direita de Deus, tem todo o poder. Olha o que ele recebeu por ser fiel em olhar só para o Pai e não para as pessoas. Está no céu à direita de Deus. O que o autor quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, para de olhar para as pessoas, para de olhar para as dificuldades. Elas existem, sim. Vão fazer você sofrer por um tempo, às vezes? Sim, às vezes a luta é tão grande que a gente sente o baque, no sentido assim, ó, faz sim a gente sofrer por um período, mas não é muito longo não. Enquanto você estiver com seus olhos, pensamentos e o foco em Deus, nas coisas do Senhor, você vai ter força para superar isso daí, pode ter certeza disso. Então ele usa o Senhor Jesus como exemplo. Olha para Jesus, que suportou tudo que suportou, não fazendo caso da perseguição, da vergonha, da humilhação, mas ele foi fiel até o fim. E qual foi a recompensa dele? Está assentado à direita de Deus, significa que tem todo o poder na mão dele. É assim, você não quer ter poder sobre os demônios? Você não quer ter poder sobre o diabo? Você não quer ter poder sobre as doenças? Pois é, faz isso que você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. E aí, para encerrar, olha o que ele diz. Versículo 3: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha para cá, quando ele fala para que vocês não se fatiguem, para que vocês não se esgotem. Sabe por que tem muito crente que está esgotado hoje? Por isso, porque não olha para Jesus, olha para as dificuldades. Porque não fala sobre Jesus, fala sobre as dificuldades. Toda vez que vai conversar com alguém, fala dos problemas, não fala das promessas de Deus. Quando tem que agir para repreender o demônio, para falar assim, ó, demônio, sai daqui em nome de Jesus. Não, a pessoa fala assim, o inimigo está me perseguindo. Ah, que novidade, não diga que ele está te perseguindo. Vá, não acredito que está acontecendo isso, criatura. Você nem precisa falar uma tonteira dessa, é lógico que está perseguindo. Mas o que você ganha dizendo que está perseguindo? Você só ganha derrota. Porque falar o inimigo está me perseguindo é como se você estivesse glorificando ele. Ele não pode nem ouvir isso. Você sabe que está acontecendo, mas não fala não. Não dá o gostinho de ele ouvir você falando isso não. Olha para ele e fala assim, queima demônio. Queima agora em nome de, começa a queimar, desde da ponta do teu chifre até a ponta do teu rabo, até o casco que está no seu pé. Queima em nome de Jesus. Esse é o comportamento certo da águia de Deus. Gente, é assim que a gente voa. A águia, só para encerrar, a águia, quando ela é jovem e ela vai dar os seus primeiros voos, às vezes, ela tem um pouco de medo de pular do ninho para começar a bater a asa. Você sabe o que a mamãe águia faz? Ela empurra os filhotes.
lá daquela baita altura na montanha, no despenhadeiro, né? Tá lá, aquela altura medonha, né? A águiazinha começa a olhar lá, quando ela vê aquela altura, ela quer voltar para trás. E a águia, a mamãe águia, vai, e joga o filhote do ninho. E o filhote tem que aprender a voar. Eu aprendi a nadar assim, naquela piscininha do estádio. Em 1900, ela vai bolinha. Quando o estádio era um lugar... Hoje eu não sei como é que está, né? Teve uma época que estava feio o negócio lá, né? Hoje parece que deram uma melhorada lá. Mas na época que a gente ia nadar lá, né, era uma coisa mais familiar, mais limpa, né? Me jogaram na piscininha lá, eu teve que aprender a nadar, né? Aprendi, é assim, né? Ninguém segurando o bracinho, vem cá, vou te ensinar a nadar, vai soltando, mexe as perninhas, vai. Não foi assim não, me empurraram lá, que se vire, né? E ainda bem que fizeram assim, engoli água, assim, não foi nada gostoso, mas aprendi a nadar. A águia também, ela faz isso. E se a águiazinha, você vai perguntar, pastor, tadinha da águia, e se o filhote não consegue, ele cai, se esborracha lá embaixo? A águia não deixa, porque quando a águia percebe que o filhote não consegue levantar voo, ela vai, mergulha e pega ele nas suas asas e traz ele de volta para o ninho. Mas isso vai se repetir até ele aprender a voar. Às vezes, como crente, é assim que você se sente, né? De repente um pouco temeroso, de repente um pouco assim, inseguro, de puxa, mas eu não sei, é isso mesmo, pastor, que tem que fazer? Confiar em Deus dessa maneira, agir desse modo? Sim, é desse modo. E mesmo que você fale assim, mas eu tentei fazer, não deu certo, pastor. A irmã hoje aqui, ela veio contar o testemunho dos filhos dela. 2 livramentos que era para ter morrido os 2 filhos. Não buscam a Deus, estão na igreja, mas ela está na igreja. Ela orando pelos filhos, aqui na igreja, em casa, campanha pelos filhos. Deus livrou os 2 de um acidente, 2 acidentes, um cada um, né? Um com cada um. Mas era para ter morrido. E glória a Deus, nenhum deles morreu e nenhum deles se acidentou, não houve prejuízo nenhum. Para o carro, para o automóvel, para a moto, mas para eles mesmo nenhum, porque Deus guardou. Aí ela contou da perna dela. Ela foi curada muito tempo atrás de uma das pernas. Ela tinha um problema de varizes muito forte, e numa campanha aqui, ela pegou, orou, passou azeite, foi curada, mas assim, imediatamente, e foi andar, caminhar, o médico examinou, estava curada perfeito. Passou um tempo, um bom tempo, aliás, tempos atrás agora, ela acordou um belo dia, a perna estava amortecida, a perna estava meio que bambeando, né? Ela falou, tá esquisito isso aqui, mas não estou, ela falou, não estou acreditando nisso aqui, quer dizer, o que ela quis dizer na verdade, assim, não estou me conformando com isso. E aí ela foi fazer o teste, né? Foi subir uma escada lá, a perna bambeou, plum, caiu. Aí, não é possível, né? Aí foi lá pegar uma caixa, virou o pé, caiu de novo. Mas ela repreendeu aquele negócio todo, né? Invocou o poder de Deus. Aí ela foi lá para o centro da cidade, ela foi passar numa rua lá do centro da cidade, lá, acho que bem no centro ali, né? Ela foi atravessar a rua, a perna bambeou de novo, plum, caiu. Aí, segundo ela contou, né? Até uma mulher gritou, senhora, você precisa de ajuda? Ela disse que nem olhou para trás de vergonha, né? Falou, não, e foi andando, né? Só que ela, assim, ó, ela caía, mas não reclamava. Ela caía, mas dizia, já fui curada. Ela caía de novo. Eu falava, mas a minha perna está abençoada já. Até que aquele mal foi embora e desapareceu. A perna perfeitamente normal, subiu escada, desceu escada, e hoje totalmente curada. Por quê? Porque ela se comportou como águia. Às vezes você tem um problema e você ora e ou você usa autoridade para aquele mal sair e de repente o mal não se resolve, o problema não se resolve de imediato. Aí você desiste, aí você fica triste. Porque eu orei, não resolveu. Mas quem disse que não resolveu? Quando Jesus amaldiçoou uma figueira, ela não secou na hora. No momento em que Jesus amaldiçoou a figueira, ela ficou verdinha ainda. Foi só 24 horas depois que ela ficou seca. Você tem que entender o seguinte, quando você age como águia, não se importe com o que você vê, importe-se com o que Deus prometeu. Quando vai acontecer? Não sei, isso é da parte de Deus, a minha parte é confiar. Enquanto eu estiver me comportando como águia, Deus vai me sustentar nas alturas. A hora que eu parar de me comportar como águia, me comportar como uma galinha, com medo, sempre, não sei, dúvidas, e agora, insegurança, você começa a cair, Deus não tem como te segurar. Então, por favor, comporte-se como a águia de Deus que você é, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor. Olha, quem quiser vir aqui à frente do altar, chega aqui, nem pensa 2 vezes, pega e encosta aqui. Qualquer motivo. De repente você fala assim, pastor, eu quero uma direção de Deus, amanhã
segunda-feira, ou já uma semana nova vai se iniciar, eu confio no Senhor. Eu vou lutar, como eu aprendi hoje, só que eu não sei como fazer. Eu tenho uma questão para resolver e eu vou enfrentar, não vou fugir da raia não. Só que eu gostaria de pedir para o Senhor, para Deus, né, uma direção, tipo assim, uma capacitação de como tratar com o problema, que eu não sei o que fazer. Eu vou lutar, vou encarar, porque eu sei que Deus vai estar comigo, mas eu quero pedir para Deus uma orientação, como resolver, como falar, como tratar daquele assunto. Você pode pedir também, evidentemente. E se você estiver aqui buscando pelo enchimento com o Espírito Santo, né, então peça para Deus te batizar com o Espírito Santo também. O batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado com as línguas estranhas que você começa a falar quando você está orando. Então, a hora que você que não é batizado com o Espírito Santo ainda, estiver buscando por isso, né, então você tem que se concentrar. Por isso que eu peço para fechar os olhos, não é por nada, viu gente? Porque com o olho aberto você não se concentra, né? Fica olhando aí, com o olho fechado, faz de conta que não tem mais ninguém aqui, e foca em Deus, na palavra dele, de coração, peça para ele encher você com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai começar a agir nas suas cordas vocais. Ele não vai controlar você. É um toque, é uma inspiração. Você vai perceber que você mesmo não quer mais falar em português. Parece que a sua língua, ela quer falar, solta a linguagem que vier, tá? É só isso. Não tem que cair, não tem que ficar, perder a visão, ficar sem sentido, não. Nada disso não, você não tem, tá? Isso aí não é coisa de Deus, tá certo? A única parte sobrenatural do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, como a Bíblia diz, tá? E a hora que vier, não fique temeroso, não fique com vergonha, não fique inseguro, né? De repente é algo estranho, né? Pois parece que a minha língua quer falar sozinha. É mais ou menos isso, tá? Mas como você é dono de si, né? Se você segurar, o Espírito Santo não vai te forçar. Mas se você se entregar para ele deixar, ele toma o controle e você vai começar a falar numa linguagem que você nunca falou. Entregue-se a isso, tá? E vai falando, não fica com medo, apenas solte-se, vamos dizer assim. Pastor, mas para a hora que quer? Sim, você para a hora que você quiser, tá bom? Só que se você for batizado com o Espírito Santo, garanto, é tão bom que você não quer parar. Parece que você entra num descanso com Deus assim, numa alegria, numa coisa tão... A gente não tem palavras para explicar. Mas a hora que você é batizado, você tem certeza, é uma experiência tão boa que você não vai querer parar, tá bom? Você vai ter que parar, evidentemente, né? Mas o teu desejo é continuar. E se você já é batizado no Espírito Santo, você pode orar na linguagem que você quiser, tá? E falar com Deus do jeito que você quiser. Feche os seus olhos, por favor. Se alguém há aqui que queira se ajoelhar para falar com Deus, fique à vontade, tá? A oração é sua e é você que decide o modo como você se aproxima do Senhor. Pai Santo, Pai amado, glórias a Ti, Senhor. Meu Deus querido e todo-poderoso Pai, a Ti nós invocamos, a Ti nós clamamos, a Ti nós agradecemos, a Ti nós exaltamos, a Ti nós bendizemos. Aleluia, aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Pai Santo e amado. Como necessitamos da Tua presença, como necessitamos do Teu agir, como necessitamos da Tua direção, como necessitamos da Tua bênção, como necessitamos da Tua força. Aleluia, aleluia. Rabiam condai prosinoca se acomanda, rendeclôncia deriache gracia, bombabashir e azor, mamborea crovasibi covasi, andorlabaia covasi, radoclácia. Mencrian comandaria lavashiria. Glórias ao Senhor, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. Então vem, meu Deus, enche com Teu Espírito a cada vida. Batiza no Espírito Santo, Senhor, agora. Enche com Teu poder, meu Deus, agora. Batiza essas vidas que clamam a Ti, meu Pai. Renova, fortalece, abençoa, Pai. Protege, guarda, blinda. Enche com a Tua presença agora, em nome de Jesus, meu Pai. Enche com a Tua bênção agora, com a presença do Teu Espírito, a cada vida que está aqui, a cada homem e mulher que vem aqui à frente. Enche com a Tua presença. Vem, Espírito Santo, para curar, para libertar, para agir. Age milagrosamente, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, que a mão do Senhor se estenda para curar, para libertar, para fazer o milagre acontecer em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Celeste amado,
Fortalece essas vidas que clamam a Ti, meu Deus amado. Blinda, protege e guarda, enche com Teu poder, Pai, que a força do Teu Espírito enche essas vidas, que elas subam como águia, com asas como águia. Vem, meu Pai, age com o Teu poder agora. Glórias ao Teu nome, Senhor. Vem, meu Deus Espírito Santo, ocupa o lugar que está reservado para Ti. Enche, meu Pai, com o Teu fortalecimento, com a Tua unção, com a Tua bênção. Vem, meu Deus querido e amado, faz um milagre nessas vidas agora. Fortalece em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, glória, glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glorifique a Deus, abra sua boca, fala com o Senhor agora. Não tenha nem vergonha, não tenha medo, nem insegurança, apenas confia no Senhor. Abra os seus lábios, diga que você o ama, que você o adora. Aleluia, glórias a Ti, meu Pai Celestial, porque é tão bom na Tua presença, Senhor. É tão bom estar na Tua presença, Senhor, porque na Tua presença é que nós subimos com asas como de águia. Nós renovamos as nossas forças, corremos e não nos cansamos, andamos e não nos fatigamos, porque o Senhor é conosco. Glórias a Ti, aleluia. É tão bom estar em Sua presença, na fonte de águas vivas, na fonte de águas vivas, para me saciar, sentir a mão, sentir a mão do Espírito de Deus, me conduzindo ao Seu altar, me conduzindo ao Seu altar. Levanta as mãos e fala para Ele: faz de mim o que Tu queres, meu Senhor. Um novo ser, Um novo ser, vem. vem em mim gerar. Quero ser como Tu és, Quero ser como Tu és. só a Ti glorificar, Só a Ti glorificar. então canta. É tão bom saber, É tão bom saber que Tu estás comigo. e Tua presença Tua presença invadiu meu coração, restaurou minha vida restaurou minha vida e me salvou. e me salvou. É tão bom saber que Tu estás comigo, É tão bom saber que Tu estás comigo, e Tua presença e Tua presença invadiu meu coração, restaurou minha vida restaurou minha vida e me salvou. e me salvou. Com as mãos ao céu ainda, por favor, fala assim comigo: obrigado, meu Deus e Pai, pelo que eu sou e por aquilo que o Senhor me fez ser, uma águia do Senhor, uma águia de Deus. Eu voarei alto, Senhor, porque no meu voar alto o Teu nome será glorificado. Eu creio, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque é o Senhor que me faz voar alto, e assim será, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus.